Olá, meu amigo, estamos ao vivo, começando o programa Luciano Alvarenga Debate, aqui na TV da cidade, a TV de São José do Rio Preto, a TV que fala com você, e fala com você ao vivo, meu amigo. Estamos mais uma vez fazendo um novo debate, fazendo uma nova discussão, trazendo até você perspectivas diferentes a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a proposta que eu faço para você hoje, o tema que eu coloco e proponho para nós colocarmos em debate aqui neste programa é o maniqueísmo do debate político no Brasil. Eu tenho a impressão que nós, aliás, é uma impressão que não é mais uma impressão, é uma constatação. O debate político no Brasil ficou maniqueísta, ou seja, a sociedade brasileira caminha para um debate onde estamos eu e eles, ou nós e eles. Enfim, a ideia de você dividir a sociedade ao meio entre aqueles que são A e aqueles que são B. Aqueles que são progressistas e aqueles que são arcaicos. Aqueles que são vermelhos e aqueles que são azuis. Aqueles que são da capital e aqueles que são do interior. Aqueles que são héteros e aqueles que são gays. Aqueles que são evangélicos e aqueles que são ateus. Então, quando a gente começa a dividir o debate, quando a gente começa a fazer o debate desta forma, o debate ficou maniqueísta. E esse é o problema, e é o problema que nós vamos discutir a partir de hoje. Eu convido você que está nos assistindo ao vivo aqui na TV da cidade, que faça o seu comentário, nos ligue, proponha a sua pergunta. Pode ser pelo meu Face, Luciano Alvarenga, ou pelo Face da TV da Cidade Rio Preto. Faça o seu comentário, já fiz a postagem lá. Tá? Facilita aí o teu comentário. Participe junto com a gente. Aliás, Rio de Janeiro, Rondônia, Jaú, Goiânia, Belo Horizonte, estão ao vivo com a gente, acompanhando a programação da TV da Cidade, programação de qualidade na sua televisão. É isso aí, meu irmão, é isso aí, meu amigo. Vamos começar vamos começar esse programa. Qual que é a questão? Eu acho que essa coisa toda, ela começou de maneira muito firme, de maneira muito significativa em 2003. Em 2003. Início da virada do século XX para o século XXI, o PT assumia o governo federal capitaneado pelo presidente Lula, e uma coisa que logo desde o início, desde o primeiro momento, foi a demonização do PSDB, a demonização daqueles grupos partidários que ficaram na oposição, como o PSDB e o DEM. Eu acho que aí nasce a grande problemática do debate no Brasil. Porque toda a discussão, todo o cenário político nacional, em todas as esferas, seja em termos de debate educacional, o debate religioso, seja em relação aos debates de comportamento, de cultura, todos os debates começaram a caminhar para o maniqueísmo. Eles começaram a caminhar para a ideia do bem e do mal. Eles começaram a caminhar para a ideia de que existiriam os certinhos e existiriam os equivocados. E eu tenho a impressão que quem dá início a essa ideia é, lamentavelmente e infelizmente, no meu ponto de vista, o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Tá? Quando, logo que assume o governo federal, o PT dá início a todo um processo de demonização do PSDB, a ideia da herança maldita, a ideia aqueles que ficaram 500 anos no poder, a ideia de que agora sim a história do Brasil está começando, né, de que, enfim, haveria, a partir daquele momento, uma espécie de advento de um novo tempo, de um Éden fundado pelo PT. Enfim, essa ideia, à medida que o debate começou a ser proposto, empurrando o adversário para a condição de demonizado, para a condição daquele em que eu não reconheço legitimidade porque ele está do lado errado, eu acho que se semeou no Brasil de maneira muito forte, de maneira muito expressiva, essa ideia maniqueísta, e todo maniqueísmo é fundamentalista. Todo maniqueísmo é fundamentalismo. O maniqueísmo é a ideia que de um lado está o bem e do outro lado está o mal. E evidentemente que cada lado se acha o bem e acha que o outro lado é o mal. Isso é péssimo para o debate político, isso é péssimo para qualquer tipo de debate.
especialmente numa sociedade como a brasileira, que é carente de um debate de qualidade, que é carente de uma discussão de nível, uma discussão aprofundada. Porque o que vai acontecendo e foi acontecendo nesses últimos 15 anos é que a produção intelectual no Brasil, ela foi praticamente toda ela se sujeitando, né, aos mandos e aos desmandos dos interesses ideológicos e partidários. Então, assim, a posição, inclusive, intelectual, a análise de conjuntura do país, ela também foi, meio que naturalmente, espontaneamente ou não, ela foi se associando e reverberando cada vez mais os interesses políticos e ideológicos. O fato é que nós chegamos hoje no Brasil a uma situação que se tornou dramática. Há uma situação que se tornou dramática. A gente não consegue, a gente não lida mais com a ideia de discutirmos o país a partir de boas ideias, discutir o país a partir de bons princípios políticos, a partir de boas práticas cotidianas e de cidadania, mas a gente está discutindo o país a partir do lugar que eu estou. Ora, se eu estou do lado azul, tudo que o lado azul fala é bom e maravilhoso. Se eu estou do lado vermelho, tudo que o lado vermelho fala é bonito e maravilhoso. Isso significa dizer que tudo o que o outro fala não presta. Tudo o que o outro faz não vale nada. Tudo o que o outro diz é atraso, é inconsequência, é reacionarismo e etc. Ou seja, nós estamos com um problema grave dentro desse debate. Porque à medida em que o maniqueísmo passa a coordenar, dar a linha de toque de toda essa discussão política, nós vamos ficando cada vez mais insensíveis à presença do outro no debate. Nós vamos ficando cada vez mais intolerantes com a presença do outro no debate. Nós vamos querendo, de maneira cada vez mais agressiva e violenta, que o outro seja calado, que a voz do outro seja calada, fechada, silenciada. Esse é o problema, porque democracia não é isso. Democracia é a capacidade que o outro tem dentro do sistema político de falar, de se posicionar. Eu volto em 1 minuto e continuo esse papo com você. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate aqui na TV da Cidade, ao vivo, para São José do Rio Preto, e para o mundo, e debatendo o maniqueísmo do debate político no Brasil atual. Olha, qual que é a questão? Essa ideia de fundação do país é uma bobagem. Essa ideia de fundação do país é uma besteira. Tá? O Brasil é um país que avança e retroage com o tempo. É o país, ao mesmo tempo, aliás, em muitos casos, ele avança e retrocede, às vezes, ao mesmo tempo. O Brasil, ao longo do século XX, ele sai do absoluto anonimato como país, da absoluta insignificância no cenário comercial global, no início do século XX. O Brasil, na década de 20, ele era insignificante no comércio global. O Brasil era a 68ª economia do mundo no início do século XX. O Brasil chega, nos anos 80, como a 8ª economia do mundo. Ou seja, essa foi uma construção efetivada durante o século XX
tá, que projeta e coloca o país no centro do mundo. O Brasil sair da posição de 68ª economia do mundo para a 8ª economia do mundo em menos de 100 anos foi um fato absolutamente extraordinário. Evidentemente, e eu aqui não desconheço isso, evidentemente que isso se deu às custas e às expensas, né, de amplas margens da população brasileira que não foram integradas ao processo de desenvolvimento, não foram trazidas para dentro da modernidade que o Brasil a duras penas construía. A ditadura militar, que trouxe descalabros de todo tipo, especialmente naquilo que está relacionado a direitos humanos, a comportamento, a questões políticas, e fez isso especialmente por meio de torturas e perseguições, essa mesma ditadura também criou o maior sistema de comunicação da América Latina naquele momento, que foi a Embratel. Essa ditadura também criou o maior sistema de educação pública do Brasil até aquele momento. O que eu quero chamar a atenção é, o Brasil é o resultado daquilo que a gente aprova e daquilo que a gente desaprova. Nós não podemos esquecer que os anos 80, que foram anos dificílimos para o Brasil do ponto de vista econômico, a chamada década perdida para o Brasil, foi exatamente na década de 80 aonde houve a costura de transição da ditadura para a democracia. Os anos 80 no Brasil é um esforço da sociedade civil representado pelos seus mais variados grupos, né, pelos seus mais variados representantes, que vão construir ao longo de uma década a transição da ditadura para a democracia brasileira. Os anos 90, os anos do PSDB no poder, são os anos de construção de uma estabilidade econômica, de uma estabilidade fiscal, de estabilidade da moeda, que era absolutamente necessária para o Brasil naquele momento, para que ele conseguisse fundar, né, as bases em cima das quais ele pudesse se sustentar e se modernizar e enriquecer e crescer. É inegável que tudo aquilo que foi feito pelo Fernando Henrique e pelo PSDB nos anos 90 tem que ser aprovado, tem que ser reconhecido como um sucesso, ainda que nós tenhamos críticas a tudo aquilo que aconteceu. Ainda que nós também tenhamos crítica ao processo de transição da ditadura para a democracia, que também é criticável. Mas não dá para jogar fora a criança com a água do banho. É inegável que os projetos desenvolvidos ao longo dos anos, da primeira década do século XXI pelo PT, os programas sociais, a valorização do salário mínimo, né, o aumento do consumo, a construção de uma carteira de crédito que possibilitou a milhões de pessoas do Brasil inteiro adquirir o seu primeiro imóvel, o seu primeiro automóvel, enfim, tudo isso que foi construído nessa primeira década não é a invenção do Brasil, é a soma de coisas que melhoraram o Brasil junto com outras coisas que também melhoraram antes. Aí é que está a questão. E é por isso que o maniqueísmo está fora de lugar. E é por isso que o maniqueísmo está fora de centro. E é por isso que não dá para fazer um debate no Brasil de maneira maniqueísta. Não dá para fazer um debate no Brasil sem reconhecer que os governos que nos antecederam foram governos absolutamente necessários para que o Brasil chegasse aonde ele chegou agora. Isso é inegável, e qualquer pessoa que tenha um conhecimento de história e de política mínimo e que seja imparcial e honesto precisa reconhecer que a década de 80 foi absolutamente fundamental à medida que consegue dar conta e consolidar a transição para a democracia brasileira. É na década de 80 que nós temos a Constituinte de 88 que possibilitou, que foi o colchão, a colcha de retalhos, que inclusive permite que hoje conquistas sociais absolutamente importantes sejam de fato efetivadas, porque elas já estão pré-garantidas na Constituição. Tá? Então os anos 80, ainda que economicamente tenha sido uma tragédia, com índices de desemprego altíssimos, com milhares e milhares de pessoas do Brasil saindo do Brasil para morar na Europa, para morar nos Estados Unidos, o Brasil tem uma quantidade imensa de filhos seus morando fora do país, justamente porque são filhos que foram embora nos anos 80 em função da crise econômica que era gravíssima, mas é ao lado dessa crise econômica que o Brasil faz a transição para a democracia e faz essa transição para a democracia de maneira exitosa, ainda que com problemas. Da mesma maneira, os anos 90. A constituição da estabilidade econômica, da moeda, a consolidação de uma estabilidade fiscal, isso permitiu o Brasil poder se organizar nesses primeiros anos do século XXI.
permitiu aos governos petistas, com bases assentadas na economia, de que eles fizessem o que eles fizeram. Então é inaceitável quando o debate recai nesse maniqueísmo horroroso de nós acharmos que somos os anjos contra os demônios, seja lá quem for os anjos ou os demônios. Esse debate maniqueísta abre espaço para fundamentalismo, abre espaço para os portadores das verdades, abre espaço para os fundamentalistas religiosos, abre espaços para os fanáticos da razão, porque nós também, o pessoal gosta muito de mencionar os fundamentalistas religiosos, sem mencionar os fanáticos da razão. E quando surge um fundamentalismo, surge o outro, porque um fundamentalismo sempre inspira e cria a reação nos outros grupos que não o aceitam. Ou seja, nós só temos o que perder num debate que fique num debate entre nós e eles. O Brasil não precisa disso, isso não é bom para o país, isso não é bom para a civilidade, isso não é bom para a convivência social que o país conseguiu construir até agora. O Brasil se tornou um país, evidentemente, muito mais complexo do que ele era há 40 anos atrás. O nível de complexidade das relações sociais, as relações urbanas, o mercado de trabalho, as universidades, o ensino, quer dizer, o Brasil se tornou um país altamente complexo do ponto de vista dos relacionamentos sociais. É claro que essa complexidade toda nos obriga a um debate que inclua os diferentes, que inclua os comportamentos diversionistas, que inclua todas as perspectivas e olhares e visões de mundo que são diferentes. Agora, isso tem que ser incluído dentro de um grande debate, dentro de um grande ajustamento de contas, no sentido de que a sociedade brasileira não pode se imaginar, e muitos colunistas, muitos âncoras de jornal, muita gente que lidera o debate no Brasil, quer passar a ideia de que seja possível que nós façamos um debate político aonde só caiba os meus, aonde só caiba aquilo que eu compreendo como a verdade. Um minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Grande abraço a São Pedro, que nos acompanha ao vivo aqui pela TV da Cidade, e você nos acompanha pelo site www.tvdacidade.tv, e você assiste ao vivo todos os dias às 11 horas da manhã o programa Luciano Alvarenga Debate. E o debate aqui hoje é o maniqueísmo do debate político no Brasil atual. De repente parece que a sociedade brasileira se divide entre os bons e os maus, entre os anjinhos e os demônios, e a coisa não é bem assim. Na verdade, ela não é assim. Essa ideia de nós querermos, de nós imaginarmos que o Brasil seja um país onde é possível que uma única esfera de poder possa dar conta de toda a sociedade brasileira é um equívoco. Nós precisamos compreender que o Brasil é a reunião de muitos núcleos de poder. O Brasil é a reunião de muitos espaços de poder, de muitas organizações de poder, e que esses grupos todos de poder, eles se conflitam, eles se embatem, eles se disputam no espaço público brasileiro, e essa disputa ela é absolutamente natural, mas ela é natural quando ela acontece na arena do espaço político.
quando ela acontece na arena do debate público, né? Quando ela acontece na arena do espaço democrático e onde todos possam participar. E quando isso acontece, não há nada de errado e tudo está acontecendo no escopo da democracia. Agora, quando o debate passa a significar a acusação do outro lado, como me parece o presidente Lula ter feito a partir de 2003, a ideia de querer demonizar o PSDB, a ideia da herança maldita, a herança maldita que na verdade não era tão maldita assim, porque o PT, o Lula, reproduz ipsis literis toda a política econômica, fiscal e financeira do PSDB. O Lula repete no seu primeiro mandato e depois se mantém no segundo e no terceiro da Dilma, repete todo o esquema montado pelo PSDB, ou seja, quando o Lula fala de herança maldita, ele mente, mas a ideia de demonizar o PSDB, de querer atrelar o PSDB a uma ideia de 500 anos e que não sei o quê, que eles sempre tiveram no poder, parará, o que é sabidamente equivocado. Mas essa ideia de demonizar o outro é que semeou o solo aonde o maniqueísmo, o fundamentalismo está nascendo no Brasil hoje. O fundamentalismo que se ergue hoje no Brasil, vozes sanguinolentas, vozes de extermínio de todos os lados que emergem hoje, eu tenho a impressão, começou lá atrás. Começou lá quando o Jorge Bornhausen, do antigo PFL, hoje DEM, quando ele disse assim, nós vamos exterminar o PT, que foi em 2005 com o Mensalão. Era a voz do outro lado, quer dizer, o Lula, a herança maldita do PSDB, os 500 anos que eles governaram, parará, de um lado. Quando o Lula ele inicia o governo já fazendo acusações frontais ao governo anterior. Já levanta a voz do Jorge Bornhausen, que era senador à época por Santa Catarina, dizendo, nós vamos eliminar essa raça da face do Brasil. Ou seja, a semeadura dos fundamentalismos se iniciaram. E me parece que a crueza do debate que está acontecendo hoje no Brasil, especialmente na internet, a internet virou um campo de foice, virou uma guerra de cego, é gente atirando para tudo quanto é lado, não se respeita e não se considera reputação alguma, é isso que é importante de dizer, inclusive, não se respeita e não se considera reputação nenhuma, qualquer passado é absolutamente eliminado dependendo da posição que a pessoa assumia. Você pode ser uma pessoa extremamente honesta, ética, decente, uma pessoa bacana, dependendo da posição política que você assumir. Você vai ser imediatamente execrado em rede nacional, você vai ser massacrado, você vai ter a sua reputação destruída, porque o debate só permite quem é do nosso grupo. Quem é do nosso grupo pode ser o maior filha da mãe, pode ser o maior pilantra, pode ser o maior bandido, mas se está com a gente, estará protegido. Do outro lado, todos serão acusados, independente de quem eles sejam. E isso está acontecendo dos dois lados da fronteira. Isso está acontecendo nas duas trincheiras. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque ao final desse processo todo, reputações terão sido assassinadas, histórias terão sido manchadas, nomes terão sido jogadas no lixo, tá? O país vai empobrecer do ponto de vista do debate político, sairemos mais rancorosos, sairemos mais ressentidos, sairemos mais equivocados, inclusive, a respeito do que a gente pensa, e pior, com imensas feridas a serem costuradas e curadas nas próximas décadas. Essa que é a questão. Isso que está acontecendo no Brasil não é novidade. Nem entre nós e nem em outros lugares. Nós não podemos nos esquecer que o pré-64, o clima histórico pré-1964, você pega todos os anos 50, tá, até 1964, o clima era muito parecido.
E o clima de assassinato de reputação, o clima de debate político que era muito acirrado, muito intenso, e um clima maniqueísta de acusação frontal, desconsiderando qualquer coisa que estivesse do outro lado, fosse boa ou ruim, acabou redundando no golpe de 64. Eu não estou dizendo que há um golpe em andamento no Brasil, e não há. E nem há clima para isso, e nem há meios para isso, e nem há quem tenha interesse em fazer isso. Mas não é só o golpe político, como aconteceu em 64, que é uma tragédia. Existem outras maneiras de acontecerem tragédias que não apenas um golpe. É isso que eu estou querendo dizer. Esse mar de acusações, esse mar É claro que todos os problemas que estão emergindo, de corrupção na Petrobras, no metrô de São Paulo, e parar em tudo isso aí, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso tem que ter um inquérito, tudo isso tem que ter um processo, e tudo isso tem que redundar em cadeia para quem tenha que ser preso. Lógico que sim. O que eu quero dizer é, o clima de guerra e de confrontação e de destruição do outro não vai acabar bem. Um grande abraço.